Vamos para o nosso encontro de hoje. E esta aqui é a 17ª aula de uma série de 50. Uma aula que acontece toda quinta-feira, às 19 horas, para quem quer aprender, dominar e faturar com consultoria de RH. E hoje nós falaremos sobre como que a gente pode entender precificação para que ela realmente seja eficaz e ela realmente seja importante e realista para manter o teu negócio de modo sustentável e crescendo. E isso faz muita diferença dentro de um processo de consultoria. As pessoas já sabem que eu particularmente não gosto de chamar de consultoria porque é um negócio e como negócio a gente precisa geri-lo e nisso de gerir, muita gente da área de humanas acaba se assustando e adotando estratégias que são pouco eficientes para manter o negócio em funcionamento. Suzy, como é que é isso? Deixa eu te falar. Primeira coisa que é importante. Quando nós estamos considerando uma precificação, a maior parte das pessoas, e aqui me diz, se você que já tem a sua consultoria e não está muito feliz com o resultado dela, me diz se você já não fez isso. Ah, o fulano está cobrando, só para trabalhar com números redondos, tá? Fulano está cobrando R$ 1.000 num treinamento. O Beltrano está cobrando 1.200 num treinamento. Então, eu vou fazer o seguinte: o meu treinamento tem o mesmo tempo, tem o mesmo tema, eu vou cobrar 900. E aí a gente começa a dar tiros no pé. Por que que a gente começa a dar tiros no pé? Porque não é sobre colocar um número numa proposta, ou não é sobre colocar um número dentro de um documento. Não é sobre isso. Precificação, ela impacta na sua rentabilidade, ela impacta no seu posicionamento de mercado e ela também impacta na atração de clientes. E aí você vai me dizer assim, mas Suzy, claro que impacta na atração de clientes. Se o meu preço for muito alto, eu não consigo vender. E é aí que você se engana, porque os valores que você cobra, eles precisam ser equilibrados para que você tenha sustentabilidade no longo prazo. Porque você não monta um negócio para funcionar um ano. Você monta um negócio para ser um negócio da sua vida. E, às vezes, as pessoas esquecem que o preço muito alto pode afastar um grupo de clientes, mas o preço muito baixo também afasta. E mais, aquele cliente que vem naquele preço muito baixo, muitas vezes te dá um trabalho que você não precisaria ter, porque ele geralmente é um cliente de pouca qualificação. E isso traz muito problema e muita dificuldade para a gente. Então, a precificação eficaz, ela vai ser importantíssima para manter o teu negócio funcionando. Mas também vamos olhar qual é a realidade de mercado. Eu fui dar uma especulada aqui, nós estamos no mês de maio de 2025, e o que o mercado vem praticando, pelo que eu observei, é uma cobrança por hora, que nem sempre é a mais eficaz, e praticamente é muito difícil a gente utilizar isso aqui na Ímpar, mas a cobrança por hora, e ela vai circular aí de 70 a R$ 200 por hora. Isso é o que o mercado tem cobrado. Eu não sei quanto você está cobrando, mas eu já vou te fazer uma pergunta. Você quer ficar na média do mercado? Ou você quer ajudar a puxar essa média para cima? Aqui na Ímpar a gente puxa para cima, porque não é nem esse valor de R$ 200 por hora que a gente cobra hoje, porque de verdade esse valor ele vai te gerar uma série de limitações, inclusive de atualização. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Vamos lá. É muito importante que a primeira coisa que você tenha como norte, como foco, é entender a sua estrutura de custos. Por que que eu falo de estrutura de custos? Porque, olha só,
Vou ligar aqui a minha bateria que está caindo. Olha só, por que que a gente fala de entender a estrutura de custos? Aqui, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que muitas vezes o profissional que vem de humanas, ele não sabe elaborar essa estrutura de custos. Ah, qual é o custo do meu negócio? O que que eu tenho, como é que eu calculo? O que que eu tenho que considerar? Enfim. E isso, por si só, já faz com que o teu preço seja diferente do preço do teu concorrente. Por quê? Porque a sua estrutura de custos, muito provavelmente, é muito diferente da estrutura de custos de um outro profissional, de uma outra empresa, que funciona com os mesmos serviços que você. Então, você precisa entender quanto custa o seu negócio, o que que você precisa pagar dali para que o trabalho aconteça. E mais, se você tem consultores trabalhando com você, ou mesmo se você é o consultor, a gente precisa entender que existem modelos tradicionais de consultoria e modelos escaláveis, que são os mais atualizados, vamos dizer assim. No caso dos modelos tradicionais, geralmente o trabalho do consultor, ele não deveria, presta atenção nisso, não deveria ultrapassar 30% do valor do serviço. Entretanto, a gente sabe que o pequeno consultor, aquele valor que ele fatura, geralmente vai levar 90% do valor faturado é remuneração do consultor. E aí a gente começa a ter problema. Sabe por que que tem problema? Porque isso vira prolabore, mas não banca o negócio. E aí começa a misturar tudo, que é dinheiro da pessoa física, que é dinheiro da pessoa jurídica, e vira uma salada. Nos modelos escaláveis, em que você vai trabalhar, geralmente escala está ligada ao web. Então, nos modelos escaláveis, esse custo por consultor pode ser dividido para vários clientes e não, porque ele não tem a limitação física que o atendimento presencial exige. E por isso é possível assumir mais projetos. Nós trabalhamos aqui na Ímpar com uma plataforma que nos permite que cada consultor atenda com pelo menos 50 clientes. Como que consegue? Tecnologia. Sim, com tecnologia a gente consegue fazer isso. E aí, o que que vai acontecer? Com mais clientes, você vai ter aí uma taxa que é aceitável, de 6% como a remuneração aí do seu consultor. Só que o que que acontece? Para o consultor é muito melhor, porque ele pode ter uma maior remuneração porque ele vai atender mais clientes. Olha que louco, né? Você, como empresário, e o próprio consultor conseguem exponenciar seus rendimentos. E olhe só, para a gente calcular esse preço mínimo, eu não tenho como ensinar aqui, porque leva muito tempo para explicar isso. Mas, de modo geral, você vai ter que ter os seus custos, você vai ter que ter um preço mínimo do projeto, que é o mínimo. Ali em cima você ainda vai colocar o seu lucro. Mas é a remuneração do consultor, lembra que a gente falou? 6%, 30%. O ideal no escalável é máximo 6% do valor total. Então, você vai pegar a remuneração do consultor, você vai dividir pelo número de clientes que ele consegue atender, e aí você vai dividir este resultado por um percentual de custo. Se você tiver uma consultoria tradicional, isso vai ficar aí naqueles 30%. Se você tiver uma consultoria escalável, você já vai cair para 0,06, que é 6% aí do teto dos custos do preço para o consultor. E aí você vai garantir que não opera no prejuízo. O preço mínimo por projeto, ele vai precisar desses cálculos, não tem como fugir. E não é difícil de fazer, só requer um pouquinho de tempo, um pouquinho de lógica, um pouquinho de construção do seu negócio de consultoria com uma certa metodologia, para que esses cálculos fiquem mais facilitados. Então, você precisa entender a sua estrutura de custos e, além de entender, você vai precisar
criar uma estrutura que permita você atender um número maior de clientes com um consultor. E esse consultor pode, inclusive, ser você. Mas olha como é que você vai estruturar isso. O que vai influenciar neste preço? Quando a gente encontra o preço mínimo, a gente pode evoluir para outros fatores que vão agregar no preço mínimo, porque o preço mínimo ele vai pagar o teu custo, não é verdade? É o teu preço mínimo para você não sair perdendo. Como é que você qualifica esse preço posteriormente? A experiência do consultor, o quanto que ele é especializado, a complexidade do projeto, quanto tempo ele vai durar, o tamanho, o tipo da empresa, o mercado-alvo que você tem, esse tipo de coisa. Então, vamos voltar aqui para o que o mercado geralmente está praticando hoje. Cobrança por hora, que varia aí de 70 a R$ 200 como valor médio. Eu já disse que tem gente que cobra menos e tem gente que cobra mais. Os projetos específicos normalmente ficam de 2 a 10 mil reais como projeto, vai depender do tempo de duração, e o diagnóstico organizacional de 5 a 15 mil reais. Você pode incluir isso no seu valor. E olha que louco, né? Quando você tem uma consultoria que ela é escalável, que você consegue atender mais clientes porque está operando com tecnologia apropriada para isso, então você tem um potencial de ganho maior. E aqui também é importante você entender que outra coisa que vai refletir no preço ideal é o valor que o cliente vai perceber. Esse valor que o cliente percebe da sua entrega, os resultados que são realmente tangíveis, sei lá, redução do turnover, aumento de produtividade, vai depender de como, em que segmento aí, como atua exatamente a sua consultoria, isso tudo pode impactar no seu preço. Você pode pegar o preço mínimo e aumentá-lo com ganhos de percepção. É, Também é importante você olhar o mercado, porque também pouco adianta se você entrega o mesmo que o seu concorrente e você quer cobrar muito acima. Aí você vai ter realmente dificuldades de posicionamento no mercado e precisa agregar valor com outros entregáveis. Mas isso é um papo para um outro dia. Então, entenda o que o mercado está oferecendo, entenda o que você oferece, agregue valor sempre que possível, e isso vai te dar um espaço muito importante de resultado, de impacto no seu preço final. Preste atenção também o quanto que você consegue posicionar a sua empresa como uma empresa que entrega valor. Então, esses pontos todos, eles fazem um conjunto. E que tipo de método existe hoje? Vamos pegar aqui coisas que são padrão. Geralmente, empresas que trabalham como consultorias, e qualquer consultoria, tá, gente? Isso não é só para o RH, não. São impactos de valor por hora, então, cobrando por hora de serviço prestado. Aqui na Ímpar a gente não gosta muito desse projeto, não, desse processo, não, porque ele dificulta muito você dimensionar realmente as horas. Aí você tem que ficar fazendo um controle paralelo por causa de horas extras com o cliente nem sempre entende a limitação de horas entregues. Então é meio complicado isso. Há também a possibilidade de trabalhar por projeto, então o seu preço é pelo projeto entregue. Então você tem escopo definido, prazos definidos e a entrega tem que acontecer naquele período. E uma outra forma é a baseada em valor. Essa possibilidade, esse método, ele é muito utilizado principalmente por grandes consultorias de renome. Isso não significa que você não possa utilizar isso. Por quê? Porque quando ela está baseada em valor, ela vai se basear no benefício que o cliente vai colher ali. Inclusive, você pode atrelar o preço, uma parte deste preço, do valor que você vai receber no fim do projeto, com o resultado que o cliente tiver. Exemplo, o projeto vai custar R$ 1.000 até dezembro de 2025 e o número que a gente conseguir entregar de ganho para você no final do ano, você vai nos pagar X% do ganho. Então, exemplo,
aumento da produtividade. Se a produtividade aumentar 10% no fim do ano, 1% do valor incrementado vem como pagamento para a consultoria. E esse é um projeto que é muito interessante. Então, veja o quanto que você pode realmente agregar valor. E eu quero dar mais algumas dicas aí na definição dos valores. A primeira dica é pesquisar o mercado, mas sempre avaliar os custos, foi o que a gente falou ainda agora. A segunda dica é definir um valor que realmente reflita a sua senioridade, a sua experiência. Ela precisa diferenciar nisso. A terceira é negociar conforme a necessidade do cliente. E os passos, então? Primeiro, identificar os custos fixos e variáveis que você tem, calcular o valor da sua hora de trabalho, ou do seu projeto, ou do benefício para o cliente, considerar todo esse cenário, analisar os concorrentes, escolher como é que você vai cobrar. Então, pense bem, se você tiver uma estratégia robusta de precificação, você vai conseguir crescer. O preço mínimo vai sempre proteger a sua margem de lucro, porque ele efetivamente vai evitar perdas. E eu vou te dizer logo, por vezes é melhor não fechar negócio do que fechar um negócio ruim. Preste atenção nisso, porque isso pode fazer toda a diferença para a existência e para a continuidade do seu negócio de consultoria. Por vezes é melhor não fechar um contrato com um cliente, não fechar um negócio com um cliente, do que fechar um negócio ruim, um negócio que traga prejuízo ou que tenha um escopo mal dimensionado. Então, traga sempre para o cliente transparência, as justificativas, né? Esteja posicionado de acordo com o mercado e mantenha-se atualizado com as tendências de mercado, ofereça soluções que são bem a cara do teu negócio, bem a cara da tua empresa e procure construir uma boa reputação. Isso tudo vai garantir que você realmente possa estar posicionado no mercado com alguns diferenciais. E esses diferenciais vão definitivamente te trazer resultados mais consistentes. Se você ainda tem dúvidas se vai saber fazer tudo isso, se vai conseguir fazer tudo isso, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque ali eu tenho um link para uma sessão gratuita comigo, em que você vai poder analisar o seu perfil empreendedor, identificar onde as brechas maiores estão no seu caso, até para a gente saber se a mentoria Viva de RH pode te dar um apoio nesse sentido, cobrir aí essas dificuldades que você ainda tem e aumentar as chances de sucesso do seu negócio. E olha, essa foi a 17ª aula de uma série de 50. Na semana que vem, teremos a 18ª aula e o nosso foco vai ser falar sobre quais os tipos de consultorias de RH que a gente pode encontrar no mercado. Eu tenho certeza que talvez aquilo que você está pensando se encaixa em alguma dessas. Vamos lá? Eu vou te esperar semana que vem e eu espero também que você avalie aqui a nossa aula de hoje, dando um like ou dislike, se ela não fez sentido para você, e coloca aqui nos comentários o que é que você gostaria que eu abordasse numa próxima aula, depois dessa que já está programada na semana que vem. Então, por enquanto é isso, e eu te espero na próxima semana para a nossa aula 18. Tchau!